o texto é Gênesis 13 e 14. Nós vamos ver alguns pedacinhos do texto, tá? Abrão saiu do Egito e subiu para Negueb, junto com a sua mulher, com Ló e com tudo o que possuía. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Negueb prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Então nós vimos isso na semana passada, esse último versículo, né, no 12, capítulo 12, versículos 7 e 8, quando Abrão chega, né, se estabelece entre Betel e Ai, constrói um altar e invoca o nome do Senhor. Isso quando ele estava vindo de Ur, foi lá para Harã, lá em cima, depois desceu e chegou ali. E ele invocou o nome do Senhor nessa ocasião. E aqui ele está voltando do Egito e volta para o mesmo lugar onde ele já esteve, e aqui diz que ele invoca o nome do Senhor outra vez, né? Isso é um aspecto importante também. Outro aspecto importante que esse texto tem é que Abrão voltou do Egito trazendo sua mulher, que tinha ficado emprestada para o faraó por um tempo lá, né? E voltou com Ló também, né? E diz que ele era muito rico, tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Então, quando a gente fala, Abrão tá voltando do Egito, às vezes a gente pode pensar numa cena assim, né? Uma caravanazinha de 12 camelos. Não era, gente. Era uma multidão, né? Com rebanhos. Então, tinha que não só as pessoas irem andando, mas tinha gente que tocando o rebanho. E tinha que parar de vez em quando para dar água para o rebanho. O povo tinha que descansar. Isso era uma viagem, assim, era um tumulto esse negócio, andando pelo deserto. Agora, vamos fazer uma recapitulaçãozinha. E perguntas, vamos ver se vocês prestaram atenção. Por que Abrão foi para o Egito? Tem algumas respostas aí já, né? Em alguns lugares tem respostas, outros não, tá? Então, por que ele foi para o Egito? Ninguém se habilita? Vou dar uma dica. Fome em Canaã. Fome em Canaã. Oh, que você lembrou. Então, a situação lá em Canaã, depois que ele tinha se estabelecido lá, de repente houve uma questão de fome naquela região. Agora, Deus tinha dito o seguinte, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus mandou ele ir para o Egito? Não. Mas ele falou assim, deixa que eu resolva o problema. Eu sou o patriarca desse clã, eu vou resolver esse problema. Nós vamos para o Egito porque lá não tem fome. Lá as terras são férteis, tem pasto para os nossos rebanhos, né? Vamos lá para o Egito, deixa por minha conta, chá comigo que eu resolvo, né? Quanto tempo Abrão ficou no Egito? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Quanto tempo Abrão ficou no Egito? Exatamente, ninguém sabe porque não é mencionado. É isso mesmo. Agora, estudando, olhando nos alfarrábios, há uma estimativa de que ele tenha ficado 2 anos no Egito. Porque, veja, ele não foi passar o fim de semana e voltou, porque diz que ele voltou, ele e Ló voltaram mais ricos do que foram. Então, teve tempo dele angariar riquezas, além do presentinho que ele ganhou do faraó por ter trocado com a Sara lá, né? Camelos, ovelhas, bois, foi um monte de coisa que ele recebeu. Então isso aí já ajudou a acrescentar a riqueza dele. Mas ele e Ló enriqueceram enquanto ficaram lá. Então há uma estimativa que eles tenham ficado lá 2 anos. E o que aconteceu de importante durante esse período com Abrão e sua turma? Pelo menos 2 eventos importantes aí. Um tem a ver com din-din. Uma das coisas que aconteceu foi que ele enriqueceu, né? Ele era rico e voltou mais rico ainda. E outra coisa é que ele ficou sem a Sara, né? Teve um pequeno probleminha aí para
um pedágio meio alto aí que ele pagou pela vida dele. Como é que foi a história, vocês lembram? Falou assim, vem cá, Sara, vem cá, Sarinha, vem aqui com o Brãozinho e vamos conversar. Vamos dizer que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar e para ficar com você. Tá bom, não mataram ele, mas ficaram com ela do mesmo jeito. Né? Isso foi uma atitude de Abrão que foi terrível, né? Ele não pensou nas consequências, pensou só, eu não vou morrer, né? Está pensando nele. E aparentemente, durante esse período, o foco de Abrão nesse período era enriquecer. O foco dele era esse. Então essas coisas aconteceram. Para a gente pensar um pouco no nosso contexto, será que as riquezas nos afastam de Deus? Serve para a gente? É bom para a gente enriquecer se isso nos afasta de Deus? Não, né? A resposta seria não. Não há riqueza que compense você se afastar de Deus. Né? Então, se hoje a riqueza está tendo esse papel na nossa vida, vamos repensar um pouco as nossas prioridades. Outra coisa. Podem não ter, né? Hã? Podem não ter esse papel também. Pode não ter. A riqueza em si não é um mal. Né? Enriquecer em si não é um mal. O mal é se isso nos afasta de Deus. Né? E a prioridade na nossa vida? Né? Isso a gente falou num outro curso que a gente teve aí uns anos atrás, aí, tipo 1 ano atrás, né? Quando a gente falou sobre as prioridades na vida da gente. Né? E houve discordância. Eu lembro que na aula houve discordância, que a gente falou, a prioridade deveria ser Deus, família e trabalho. E houve gente que discordou, eu não sei se vocês concordam ou não. Teve gente que falou assim, não, o trabalho é prioridade, porque se eu não tiver o trabalho, como é que eu vou suprir para a minha família? Então houve quem discordasse dessa ordem. Eu sugiro essa ordem e acredito que é a base bíblica para a gente suportar essa posição. Deus em primeiro lugar, depois a família, depois o trabalho. Né? Se o trabalho também nos afasta da nossa família, também alguma coisa está errada. Né? E são perguntas que vão aparecer no texto para a gente ficar ruminando sobre elas aí, né? Esse é o mapinha que a gente viu na semana passada, né? O trajeto de Abrão saindo de Ur, ele subiu, acompanhando o Eufrates, foi lá em cima até Harã. Abrão saiu do Egito, então ele voltou para Canaã. Por que ele saiu do Egito? Como é que foi a situação da saída de Abrão do Egito? Vocês lembram como é que foi isso? Ele foi convidado a se retirar, né, à força. Né? Ele foi expulso do Egito. Né? Foi saído do Egito, né, à força. Né? Não era o plano dele. O plano dele era ficar lá e continuar enriquecendo. Não há menção, é interessante que não há menção na Bíblia de Abrão invocar o nome do Senhor ou construir um altar para adoração no período em que ele estava no Egito. Não há menção disso. Também parece que ele não estava se importando muito com a situação da Sara também. Então parece que o foco dele é assim, eu estou aqui a negócios, eu estou aqui para enriquecer. É estranho, mas parece que foi assim. Ele saiu do Egito, para onde ele foi? Já falamos agora para onde ele foi. Canaã, voltou para ficar lá entre Betel e Ai, que eram os lugares onde ele havia construído aquele altar. E o que ele fez quando ele chegou? Lá nessa região, o que ele fez? O texto do versículo 4 que nós lemos. Invocou o nome do Senhor outra vez. É a primeira menção, desde a ida ao Egito e depois da volta, que diz que ele invocou o nome do Senhor. Com relação a gente, o que nós temos com isso, né? Será que é preciso passar por provações para que a gente se lembre do Senhor?
Será que é necessário? Não, necessário não é, mas às vezes Deus precisa dar um apertãozinho. A gente às vezes inverte as nossas prioridades. Às vezes a gente não coloca Deus em primeiro lugar. E de vez em quando Deus precisa chegar e puxar a orelhinha e falar assim, olha, vem cá, vem falar comigo aqui. Às vezes precisa. No caso de Abraão, precisou. Precisou que ele fosse expulso do Egito para ele voltar a invocar o nome do Senhor. Né? Continuando, uma outra pessoa lê para a gente aqui. Voltaram para Canaã, estava Abrão e Ló, ricos, cheios de servos, de escravos, de rebanhos e tudo mais. Parece, também não é comprovado, mas parece que Agar, que era uma escrava egípcia, voltou com ele nessa época. Foi nessa época que Agar se juntou ao grupo. Né? Não há comprovação, mas dizem que é provável que tenha sido assim. O que diz esse texto aí? Quem lê? Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estava. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. O que a gente vê aqui nessa cena, né? O que aconteceu entre os dois? Entre Abrão e Ló. Qual foi o problema que surgiu ali? Estavam se desentendendo por quê? Recursos, né? Havia uma disputa ali por recursos. Nós não temos como alimentar e dar água a tanto gado, porque nós temos muito, nós dois temos muito, e aqui não tem suporte suficiente para nós todos aqui. Agora, isso por trás tem uma outra coisa, né? Abrão foi chamado para ir para uma terra onde para onde Deus iria levá-lo. E o chamado dizia, deixa a sua terra e seus parentes, sua família. E primeiro ele vai com Ló e com o pai, com Terá, vai lá para Arã. Depois Terá morre, ele vai para Canaã, levando Ló. Até aí ele não estava obedecendo exatamente o chamado que Deus tinha dado. Deus tinha um propósito na vida de Abrão que não podia ser realizado enquanto houvesse essa pendência de deixar a família. A promessa era feita para Abrão e seus descendentes, não para a família dele toda. Né? Então os planos de Deus não incluíam Ló nesse momento. Então Deus também precisou criar uma certa desavençazinha ali para que eles se separassem. Né? O que Abrão fez? Nós lemos aí no versículo 6 em diante. O que Abrão fez? Ele deixou Ló escolher. Deixou Ló escolher. De quem era a prioridade? Certamente de Abraão. É, porque ele era o patriarca. O Ló era o sobrinho dele. A prioridade era de Abrão. Abrão poderia dizer, e estaria certíssimo, eu vou para essa área porque ela é mais fértil, você fica com o outro lado da terra, que é árida. A terra de Canaã é árida. O lado fértil era o outro lado do Jordão. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele abriu mão desse direito
que ele tinha de escolher. Será que Deus estava testando a fé de Abrão nesse momento? Falando, eu disse que vou dar a terra para você, confia em mim. Será que era isso? Pode ser, né? Pode ser. Abrão, nesse momento, ele foi um pacificador, porque ele falou, vem cá, não haja dissensão entre nós, porque nós somos parentes chegados, nós somos família, né? Ele queria pacificar essa situação. E ele foi manso. Mansidão é o fato de você não exigir os seus direitos. Ele tinha direito a escolher, mas ele abriu mão desse direito. E deu esse direito para Ló. Né? O que o Ló fez? Aceitou. Ele aceitou a oferta e escolheu o melhor. Ele olhou e falou, poxa vida, aquele lado ali é verde. Ele estava num lugar aparentemente alto, de onde ele podia ver o Vale do Jordão, e ele falou assim, olha, aquele lado lá é legal. Eu vou para lá. Agora, o que ele deveria ter feito? Cedido para Abraão. Não, senhor meu tio, a prioridade é sua. Mas ele falou, não, gostei, obrigado tio, vou para lá, hein, tchau. E foi o que ele fez, né? Abraão, nesse momento, ele pegou o smartphone dele, abriu a Bíblia e leu esses versículos, né, no smartphone dele. Romanos 12, 18, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. E essa é uma lição que vale para a gente hoje, é um conselho que vale para a gente hoje. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4. E o último texto que ele leu foi Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí a questão é essa, né? Como é que a gente vai viver em paz com todos, no que depender da gente? É o que a Bíblia diz. No que depender de vocês, viva em paz, né? Como nós lidamos com os conflitos em família? Que testemunho a gente dá quando os nossos familiares veem a gente lidando com esse tipo de conflito dentro da nossa família? O primeiro texto que a gente leu, que a Martinha leu, falou que estava lá na terra de Canaã, eles chegaram lá e fala assim que os cananeus e os ferezeus também habitavam a terra. Por que essa informação está ali? Parece desnecessário, né? Dizer, ó, Abrão e o Ló chegaram lá e tinha lá cananeus e ferezeus morando lá. Falam, e daí? O Marcos Senge, no livro, ele dá a sugestão de que isso significa eles estavam sendo observados. As pessoas estavam de olho no comportamento de Abrão e de Ló. O que esses estrangeiros estão fazendo na nossa terra? Como é que eles se tratam? Né? O Deus deles é diferente do nosso? Como é que é o comportamento deles? Né? Temos sido pacificadores, temos sido mansos, aberto mão dos nossos direitos, temos exercido bondade, compaixão e perdão no contexto familiar. Será que a gente está dando um bom testemunho da transformação que Jesus fez na nossa vida, no nosso lidar com os nossos parentes, com os nossos conflitos familiares, né? Um outro texto que tem coisas muito interessantes aqui, gente. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste.
Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes, como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Interessante também, somente depois que Ló se separou de Abrão, que ele saiu, foi para a terra que ele havia escolhido ficar, do lado leste do Jordão, é que Deus volta a falar com Abrão. Agora sim, agora vamos começar direito esse negócio. A promessa que tinha sido feita de Abrão ser pai de muitas nações, etc., etc., não tinha acontecido ainda. Ontem a Yara e eu estávamos discutindo essa questão aí. Abrão saiu de Harã com 75 anos. Ele já havia recebido a promessa antes. Ele foi ser pai de Isaac aos 100 anos de idade. Teve que esperar um pouco para ver essa promessa se cumprir. E aqui Deus volta a falar com Abraão e volta a falar em descendência. Eu te darei tantos descendentes quanto o pó da terra. Essa terra que você está vendo, norte, sul, leste. Peraí, leste não foi para onde foi o Ló? Ele falou, a terra do leste eu vou dar para você também. Aquilo que você abriu mão para benefício de Ló, eu vou dar para você também essa terra. Só que Deus fala com ele sobre descendência. E o Abraão não estava ficando mais jovem, né? Eu me lembro de uma vez que eu me candidatei a uma vaga na empresa, eu tinha 55 anos na época. E a headhunter lá falou assim, eles não decidiram ainda, estão procurando, não sei o quê. Daí ela deixou entender que era porque eu era muito velho. Eu não me qualificava para a vaga porque eu era muito velho para a vaga, né? Eu falei, filha, então vai mais depressa porque eu não estou ficando mais jovem não. Filho. Amanhã eu vou estar mais velho que hoje. Acelera o processo aí, né? Mais ou menos o Abraão estava pensando assim, cada dia eu estou ficando mais velho, né? Cadê minha descendência? Né? E Abraão estava aprendendo a esperar, né? Será que tem alguma coisa que esteja impedindo a gente de ouvir a voz de Deus? Abraão precisou se separar de Ló para começar de novo a ouvir Deus falar com ele. Depois que Ló se separou, Deus voltou a falar com Abraão e falou de novo naquela promessa, vou te dar a terra, vou te dar descendência. Mas havia um certo empecilho ali nesse processo. Não foi isso que eu chamei você para fazer, Abraão. Não incluía Ló nessa conversa. Agora vamos conversar de novo. Será que nós estamos atentos às promessas de Deus? Para nós? Se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu alguma coisa para a gente, Ele vai cumprir. Mas será que a gente está atento a essas promessas? A Bíblia está cheia de promessas para a gente, né? Isso é o desenvolvimento da nossa fé. Essa parte é onde a gente exerce fé e desenvolve a fé. Como Abraão. Era o que estava acontecendo com Abraão. Abraão estava num processo, até ele vir a ser chamado pai da fé, tinha que passar por muitas outras coisas, né? Mas não acabou aqui, gente. Mais confusão, né? Alguns trechinhos aqui de Gênesis 14.
Alguém pode ler ou está pequeno? Dá para ler, né? Por esse tempo houve guerra na região. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Tá. Ló tinha ido morar na região de Sodoma. Lá essa região eles chamavam de Pentápolis. Tinha 5 cidades na época. Sodoma, Gomorra e mais outras 3 de nomes muito esquisitos. Ele foi morar naquela região. Ele armou as tendas perto de Sodoma. Aqui já tem alguns anos. Também dizem lá os historiadores, coisa de 3 anos depois. Ele já estava morando em Sodoma. Né? Ele se incorporou à sociedade. Apesar de tudo aquilo que a cidade era famosa por fazer para ofender o nome de Deus, né? Pelo pecado que era predominante naquela cidade. Ainda assim, ele foi morar em Sodoma. Aqui diz que houve uma guerra. Tinham outros 4 reis de uma região, liderados por Kedorlaomer, lá de Elão, que era o líder deles todos, e outros 3 reis, 4 reis, foram lá e fizeram guerra contra essas 5 cidades, 5 reis dessas 5 cidades. Eram cidades-estados, né? Cada uma com seu governante lá. E deram coro, os 4 deram coro nas 5 cidades lá que não resistiram. E eles levaram esse povo todo cativo, né? Alguém escapou e foi contar para Abrão. Abrão, seu sobrinho Ló foi levado cativo pelos reis. A revolta lá toda é por causa de imposto, tá? Eles pagavam, essas 5 cidades pagavam impostos a esses 4 reis que os invadiram por 12 anos. No 13º ano, falaram, não vou pagar mais nada. Falou, tá bom. Então veio lá, saquearam, levaram tudo. Mantimentos, os bens todos, o gado, levaram tudo. Alguém escapou e foi contar para o Abrão que Ló havia sido levado cativo. Um detalhezinho que eu não mencionei, né? Mais uma vez, quando Ló recebeu aquela oferta de Abrão de ir para a região que ele escolhesse, e não há registro também de que Ló tenha agradecido a Abrão por isso, tá? Ele simplesmente lá diz assim, ele olhou para aquela terra, ficou encantado, que bonita aquela terra, tchau, vai embora. Não há menção de que ele tenha agradecido de alguma forma a Abrão por isso, né? Mas o que o Abrão fez quando soube que Ló estava prisioneiro? Juntou o povo dele, né, que eram 318. Então veja, aquela história da caravana andando pelo deserto. Só de soldados tinha 318. Fora os pastores dos rebanhos, fora as famílias, fora os servos, os escravos. Esses 318 diz que já tinham nascido dentro do clã de Abrão. Já eram filhos dos servos dele. Então estava crescendo, esse grupo estava crescendo. E ele junta com mais 3 pessoas, com mais 3 outros líderes ali da região, onde ele estava, e vão para resgatar o Ló. Apesar de Ló não ter demonstrado nenhuma gratidão, né? E às vezes acontece isso em família, né? As pessoas que são ajudadas por outros familiares, às vezes tomam aquilo como se fosse uma obrigação, né? Você é meu parente, você tem a obrigação de me ajudar, não preciso agradecer por você. Isso eu presenciei, eu vivi isso em família, de parentes que se aproveitavam de outros,
e porque achavam que os parentes, os outros, tinham obrigação de ajudá-los, de sustentá-los, de patrociná-los, né? Porque era família. E nunca agradeceram, né? Nunca demonstraram nenhuma gratidão. E o que o Ló fez quando Abrão o resgatou? Exatamente, nada. Também, de novo, também não há registro de que Ló, nessa situação, tenha agradecido a Abrão por havê-lo resgatado. E que coisa estranha, né? Então, uma dicasinha, né? Tirada do livro também. Precisamos de discernimento para saber quando e como ajudar os nossos familiares. E há situações em que nós vamos ser ajudados. Nós vamos estar na posição de ser ajudados. Né? Agora, quando a gente ajuda os nossos familiares que estão necessitados, nós estamos fazendo esperando receber algum tipo de agradecimento, de gratidão. Se a gente faz esperando isso, a gente pode ficar muito decepcionado, né? O exercício da bondade, conforme Deus nos ensina através da palavra dele, é sem esperar nenhum tipo de retribuição. E quando nós somos ajudados, será que nós estamos sendo gratos, demonstrando a nossa gratidão por aqueles que têm nos ajudado? Isso a gente está falando no contexto de família, mas isso vale muito para o contexto da sociedade em geral, né? Amigos, né? Muitas vezes há amigos mais chegados que irmãos, né? Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Esse encontro é interessante, né? Melquisedeque é uma figura meio misteriosa, o rei de Salém ou de Jerusalém, né? Ele aparece como sacerdote do Deus Altíssimo e na Bíblia isso é explicado como uma teofania ou uma cristofania, né? Uma aparição de Jesus antes da vinda de Jesus. Ele é um sacerdote que está representando o próprio Jesus ali. E olha que interessante, né? Ele abençoa Abrão e fala assim: bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Tá? Então olha só. 4 exércitos poderosos atacaram 5 exércitos daquelas cidades onde morava Ló e venceram. Abrão com seus 318 soldados e mais não se sabe quantos soldados dos outros 3 companheiros dele da região onde ele vivia, foram lá e vencem esses 4 exércitos poderosos. Então essa vitória não foi uma coisa natural, porque era o Davi contra o Golias ali, né? Ainda mais que esses 318 provavelmente não tinha tanta experiência de batalha. Sim. Da casa de Abraão. Sim. Eram jovens. Eram jovens e tal. E o que o Abraão fez, então, depois da batalha? Ele teve esse encontro com Melquisedeque. O que ele fez? E deu 10ª parte do que ele havia recuperado. Exatamente. O que ele fez? Ele reconheceu que aquilo tinha sido um ato divino e fez uma oferta de sacrifício de gratidão. Uma oferta de gratidão ele fez, segundo os ritos da época, né? Ele está dizendo: reconheço diante do sacerdote Melquisedeque que essa vitória que eu tive agora
veio do próprio Deus, né? E nós? Nós temos reconhecido essas nossas vitórias e que essas vitórias vêm de Deus? Ou a gente está acreditando isso aos nossos próprios méritos? Que não quer dizer que você não tenha que desenvolver suas habilidades, suas capacidades e dar o melhor de si. Mas o nosso reconhecimento de que Deus é quem está nos proporcionando os recursos para termos essas vitórias, tem que ter gratidão nossa no nosso coração por causa disso. Deus está fazendo isso por nós, né? Será que a gente tem feito isso? Sabe por quê? Às vezes a gente... Estou falando por mim agora, vai, não estou falando de vocês, não. Às vezes, a gente olha para uma coisa boa que nos acontece e fala, nossa, foi Deus que fez. Aliás, ele não fez mais que obrigação, né? Eu sou filho dele, então ele tinha mesmo que cuidar de mim. Então. Não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. Ele não tem obrigação de fazer nada, né, gente? Mas ele pede que a gente seja grato. Em tudo dai graças, né? A gente deve ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporciona. E reconhecer que isso está vindo de Deus, direto ou indiretamente, por trás está a mão de Deus que está nos dirigindo. Algum comentário sobre essas andanças de Abrão aí? Tivemos uma fuga do Egito, uma expulsão do Egito. Tivemos ele voltando a adorar o Senhor, depois de que passou essa loucura de vou enriquecer no Egito, né? Voltou a adorar a Deus. Depois Deus mexendo os pauzinhos para que agora eu vou lidar com Abrão, porque tem que tirar Ló desse cenário. Depois Abrão demonstrando a bondade dele com o sobrinho ingrato, indo lá resgatar o sobrinho. E depois ele reconhecendo que essa vitória tinha sido dada por Deus e prestando culto a Deus. Isso reflete alguma coisa na nossa vida? O que vocês... Eu acho que no dia a dia a gente vive querendo fazer barganha. A gente só faz coisa para os outros e a gente também tem algum benefício, né? E a lição aqui é outra, né? É fazer sem esperar recompensa, né? Um amor incondicional, sem condições. Que é a forma como Deus espera que a gente ame, né? Agora, nós, com o nosso bola de ferro de pecado presa ao nosso pé, a nossa tendência é agir de forma diferente, né? Então, ao estudar esses textos, a gente pode ligar um bitzinho lá e falar, próxima vez que eu fizer isso, deixa eu perceber o que eu estou fazendo, me arrepender se for o caso, e dar glória ao Deus que está me permitindo fazer isso direito, né? E às vezes quando você dá a opção para alguém escolher, que é uma coisa ruim e outra, e a pessoa escolhe o bom, no íntimo você falava assim, tenho certeza que ele não ia fazer isso, né? Ele ia ficar falar assim, não, imagina, né? E às vezes escolhe, aí você fica louco da vida, porque você deu uma oportunidade e a pessoa não agiu porque como vocês achava que ela agiria. Esperavam uma reação diferente da pessoa, né? Algumas coisinhas para a gente levar para casa, né? Da mesma forma como tinha lá os cananeus e os ferezeus de olho em cima do comportamento de Abrão e de Ló, as pessoas ao nosso redor, familiares ou não familiares, estão de olho na gente, né? Estão nos observando. E eles ficam olhando, como é que esse povo busca a Deus em família? Será que eles dão um bom exemplo de dedicação ao Senhor em família? Será que é o tipo de família que eu gostaria de ter? Será que esse é o exemplo que a gente está dando?
Como nós nos relacionamos com os outros, dentro e fora da família? É com gentileza? É com bondade? É buscando os nossos interesses? É tentando fazer a troca, né, a barganha? Como é que tem sido o nosso comportamento?